Tudo bem? A pauta hoje é a prorrogação da vigência da Lei 8.666 de 93. Como já era previsto, a lei antiga, a Lei Geral de Licitações e Contratos, a 8.666, ela foi prorrogada no último dia 31 de março, através de uma medida provisória. Ela foi uma medida provisória adotada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Diferentemente do que o presidente da Câmara e os deputados, o deputado Arthur Lira, havia falado, foi um equívoco dele, na verdade, naquele evento da Marcha dos Prefeitos, que a lei seria prorrogada através de portaria. Na verdade, era uma medida provisória, e a medida provisória, conforme disciplina o artigo 62 da Constituição Federal, ela pode ser adotada pelo presidente da República. Então, o presidente Lula, atendendo a pedidos especialmente de gestores municipais, ele adotou essa medida provisória, e a vigência da Lei 8.666, a Lei do RDC e a Lei do Pregão, elas foram renovadas, elas foram prorrogadas, e essas leis vão revogar agora no dia 30 de dezembro de 2023, e não mais um ano, como havia comentado o deputado Arthur Lira. Tá? Então, é importante essa observação. Então, a medida provisória número 1167, medida provisória 1167, de 31 de março de 2023, ela disciplinou que a Lei 8.666, a Lei do RDC, a Lei 14.462 e a Lei do Pregão, que é a Lei 10.520, elas revogam-se em 30 de dezembro de 2023. E aí, com essa alteração, através da medida provisória, o artigo 191 da atual Lei Geral de Licitações, a Lei 14.133, o artigo 191 passa a disciplinar o seguinte, que a administração pública ela poderá optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com a nova lei, ou seja, com a Lei 14.133, ou então com as regras da antiga Lei Geral de Licitações 8.666 de 93. É importante deixar claro o seguinte, gente, para não confundir ninguém. Quando a gente fala que é a antiga Lei Geral de Licitações, a 8.666, ela é antiga, como nós falamos, porque ela é de 93, ela é anterior à atual Lei 14.133, porém ela continua vigente, tá? Então isso é muito importante, deixar muito bem esclarecido isso, porque a gente fala antiga lei, atual lei, bem, é porque na verdade, a partir da promulgação da Lei 14.133, a nova Lei de Licitações, a própria Lei 14.133 estabeleceu que a lei até então vigente, em 1º de abril de 2021, a 8.666, permaneceria vigente por mais 2 anos. E o prazo terminaria agora dia 31 de março. E no apagar das luzes, numa edição extraordinária do Diário Oficial da União, o presidente Lula adotou essa medida provisória e prorrogou a vigência da lei antiga, a Lei 8.666, até 30 de dezembro deste ano. Então, a administração pública poderá optar por licitar tanto com a regra atual, naturalmente, que isso deveria ser a regra, não é exceção, como acontece na realidade, mas ela também pode, a administração pública, o gestor público, pode optar por licitar com as regras da antiga lei, a 8.666, desde que faça constar expressamente ali na fase interna da licitação esse interesse de licitar com as regras da 8.666, tá? E também que o edital dessa licitação, ou então o ato autorizativo da contratação direta, ocorra até 29 de dezembro deste ano de 2023. Vou repetir, o gestor público pode optar por licitar com a regra atual da Lei Geral de Licitações, a Lei 14.133, ou pode também ainda optar por licitar com as regras da Lei 8.666 de 93, tá? Desde que expressamente ele registre isso no seu processo licitatório, quando ele iniciar o processo,
Ele vai estabelecer, esse processo licitatório vai ser regido pela Lei 8.666 ou pela Lei 14.133, tá? E a outra questão é que o edital dessa licitação, ele obrigatoriamente precisa ser publicado até 29 de dezembro agora deste ano de 2023, né? O edital, então, o ato autorizativo da contratação direta. E agora eu quero fazer uma comparação com um vídeo que eu fiz anteriormente, falando sobre essa questão da celeuma que se estabeleceu, de qual era o prazo fatal que o agente público, né, o gestor público, poderia utilizar a Lei 8.666. Eu disse que a lei, que a licitação, ela possui a fase interna e externa. A fase interna começa com o levantamento de dados técnicos pelo poder público, e a fase externa ela inicia a partir da publicação do edital, quando o poder público informa aos licitantes que pretende contratar e informa ali as regras daquela licitação específica. Bem, e aí o TCU havia entendido que até 31 de março o gestor público, né, a administração pública federal poderia utilizar a regra da lei antiga, 8.666, até 31 de março, na fase interna, desde que a fase externa, o edital do processo licitatório, fosse publicado até 31 de dezembro de 2023. E aí, com a medida provisória agora, adotada pelo Lula, a medida provisória 1167, o que essa medida provisória atentou, deu uma atenção especial? Ela deu atenção especial para a fase externa, ou seja, desde que o edital daquela licitação ou o ato autorizativo da contratação direta seja publicado até 29 de dezembro, ou seja, a fase externa, tanto faz quando começou a fase interna daquele procedimento administrativo, certo? Então, essa diferenciação é importante esclarecer. Um outro ponto também importante a falar é a questão da necessidade, da obrigatoriedade de se identificar no processo licitatório, no início, qual das leis será utilizada naquela licitação, ou a Lei 8.666 ou a Lei 14.133. E a justificativa básica para essa necessidade é a seguinte, que a própria atual Lei de Licitações, 14.133, ela veda a mescla de normas, ela veda a utilização de ambas as leis num único processo licitatório. O agente público não tem a prerrogativa, o direito, na verdade ele é vedado a utilização de ambas as leis num único processo licitatório. Por isso ele precisa definir expressamente ali no processo licitatório qual das duas leis será utilizada. Bem, um outro ponto aqui é importante esclarecer novamente que essa medida provisória foi adotada no último minuto do segundo tempo, né? E a gente sabe que os municípios são os entes federativos que mais teriam dificuldades da implementação concreta e completa da nova lei de licitações, e eu entendo que não haverá uma nova prorrogação. Então é fundamental que os municípios, especialmente os municípios, né, os gestores públicos municipais, atentem para esse prazo, para essa prorrogação, e não acreditem numa nova prorrogação, que efetivamente qualifiquem os seus quadros técnicos para que esteja esse quadro técnico apto a implementar a nova lei de licitações agora até o final do ano. Então, nesse momento é isso. Abraço.